Boa noite a todos. Mais uma vez que eu tenho o prazer de estar com vocês aqui no GBCAM Connection. Esse é o nosso primeiro pós-ASCO de 2021 e eu tenho a honra de chamar meu colega e querido amigo Sérgio Simon para começar a abrir essa sessão. O Sérgio Simon é médico oncologista do Grupo Oncoclínicas em São Paulo. Sérgio, tudo contigo, boa noite. Muito obrigado, Dani, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui cercado de moças tão bonitas, sendo o único homem da noite. A gente vai discutir hoje os papers relacionados à doença HER2 positiva. E para coordenar os trabalhos, eu gostaria de chamar a doutora Solange Sanches, que é oncologista clínica do AC Camargo Cancer Center aqui em São Paulo. Obrigada, Sérgio. Então, pessoal, é um prazer a gente estar aqui fazendo essa discussão bem dinâmica. Então, a gente vai se ater mesmo ao tempo, né? A 20 minutos de apresentação, 10 minutos de discussão. Participem através do bate-papo ali, mandando as suas perguntas também. E a primeira palestrante da noite é a doutora Andréa Shimada. Andréa é oncologista do Hospital Sírio-Libanês do Hospital Sírio-Libanês, e ela vai nos apresentar dois abstracts, um a respeito de descalonamento de tratamento e o outro que é o SISUC 022. É com você, Andréa. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo a tela? Está começando, Déia. Vai aparecer, a gente já vê uma tela branca. Isso, só um pouquinho. Está numa tela branca, Andréa. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Agora? Agora está perfeito. Se você quiser, pode deixar no modo de apresentação. Uhum. Bom, é um prazer estar aqui, é uma honra. Obrigada pelo convite, Dani. É um prazer estar na mesa aí com tantos experts em câncer de mama. Então, eu fui incumbida de apresentar esses dois abstracts, que a Solange falou. Esses são meus conflitos de interesse. Então, o primeiro é o ADAPT, é um estudo de descalonamento de tratamento neoadjuvante, e o segundo é o SISUC 002, de trastuzumab terapia endócrina. Bom, começando com o ADAPT é um estudo bastante grande, vários braços, e nessa ASCO foi apresentado o braço de HER2 positivo, hormônio negativo, os dados de sobrevida, né? Então, o desenho do estudo eram os pacientes HER2 positivo, receptor hormonal negativo, e eles foram randomizados na proporção de 5:2 para receber o duplo bloqueio de trastuzumab mais pertuzumab, ou duplo bloqueio no braço B, associado ao paclitaxel semanal. Os pacientes usaram o tratamento por 12 semanas e foram para a cirurgia, e aí, de acordo com a histologia, os pacientes que não apresentaram PCR recebiam tratamento padrão após cirurgia, então terapia adjuvante, de acordo com cada local, e se os pacientes tiveram taxa de resposta patológica completa, o estudo permitia ausentar a utilização de quimioterapia nessas pacientes, poderia ser então omitido. Lembrando que 3 semanas depois do início do tratamento, os pacientes faziam uma biópsia para acessar a resposta precoce. Essa resposta precoce foi definida como redução do KM67 maior do que 30% ou uma baixa celularidade, ou seja, menos de 500 células tumorais nessa amostra de biópsia. Então, na ASCO, agora foi apresentado, então, o resultado de PCR já havia sido apresentado anteriormente, e agora foi apresentado os dados de sobrevida livre de doença invasiva, sobrevida livre de doença à distância, sobrevida global e os estudos translacionais. Então, lembrando sobre a resposta patológica completa, esse dado foi apresentado em 2017, o que a gente tinha em relação à característica dos pacientes?
a gente tinha mais 60% dos pacientes com T2 ou mais, né? 60% N0, ou seja, então a gente tinha 40% de N positivo, a grande maioria grau 3 e a grande maioria HER2 3 cruzes. Em relação à taxa patológica completa, a gente via uma resposta patológica completa muito maior, em torno de 90%, no braço B de duplo bloqueio mais paclitaxel, mas também no grupo que só recebeu duplo bloqueio, a gente tinha 34% mais ou menos de taxa de resposta completa sem quimioterapia associada. E nesse grupo, 71% das pacientes com PCR receberam quimioterapia após, né? E no grupo de pacientes com paclitaxel mais duplo bloqueio, 21% receberam quimioterapia depois, na sequência. E o que foi mostrado na ASCO desse ano é que em relação à sobrevida livre de doença invasiva, sobrevida livre de doença à distância, a gente vê taxas em relação a 5 anos desse follow-up, com ganho bastante expressivo nos dois braços, ou seja, sem uma diferença estatística robusta entre eles, né? Então, o braço B de paclitaxel associado, com 98% de sobrevida livre de doença invasiva e 87% no braço de duplo bloqueio isolado, né? Quando a gente avalia sobrevida livre de doença invasiva. Em relação à sobrevida livre de doença à distância, também 98% no braço com paclitaxel e duplo bloqueio, versus 92% no braço A de duplo bloqueio isolado. E o dado mais expressivo em relação a essas curvas é se o paciente tinha ou não tinha atingido resposta patológica completa. E aqui sim a gente vê uma diferença. Então, independente do grupo A ou B, atingir resposta patológica completa foi melhor do que não atingir, com delta absoluto de ganho de 16%. Então, a gente tinha aqui 69 pacientes que atingiram PCR, tá? Então, quando a gente avalia o braço A em relação a ter resposta patológica completa e não ter, ou seja, o braço que só fez duplo bloqueio, o que a gente avalia? Que ter resposta patológica completa no grupo A teve o mesmo benefício do grupo B, que recebeu paclitaxel e duplo bloqueio, tá? Então, as pacientes sem quimioterapia pós PCR, então no braço A, a gente tinha 9 pacientes que atingiram resposta patológica completa e depois não receberam, ou seja, não receberam quimioterapia depois, continuaram sem tratamento citotóxico. E em relação à sobrevida global, a mesma coisa. Então, benefícios em relação à sobrevida em 5 anos bastante grande entre os braços, 98% no braço de paclitaxel e duplo bloqueio versus 94% no braço de duplo bloqueio isoladamente, tá? E o interessante é que a gente precisa entender que talvez a gente precisa selecionar muito bem esses pacientes, e quando a gente olha no braço só de duplo bloqueio, nós vimos aqui que os pacientes com HER2 heterogêneo, ou seja, aqueles pacientes aqui que são uma cruz ou duas cruzes com FISH positivo, e aqueles que não são respondedores, ou seja, aqueles pacientes que nas 3 semanas a biópsia não mostrou uma resposta precoce, esses pacientes dificilmente atingiam resposta patológica completa. E quando a gente avalia pelo PAN50, os pacientes basais, nenhum deles teve resposta completa, mostrando que talvez a gente tenha, sim, um nicho diferente aqui nesses pacientes e que talvez esse descalonamento pode ser discutido no futuro, né? Então, em relação aos pacientes respondedores e aqueles não respondedores, a gente tem um benefício de 14% absoluto para aqueles pacientes com tumores sensíveis, tá? Então, esses pacientes. Então, como conclusão, o ADAPT, a doutora Nádia, quando discutiu esse trabalho na ASCO, ela mostrou, né, os dados já de 2017, que o PCR aí de 90% no braço de
paclitaxel semanal e duplo bloqueio, mas também um PCR aí, embora menor, em torno de 34%, mesmo naquelas pacientes que não receberam terapia citotóxica. Então, ela afirma, com os dados de sobrevida agora em 5 anos, que o PCR pode sim servir como fator preditivo para descalonar o tratamento nas pacientes HER2 positiva, receptor hormonal negativo. Mas ela não conclui também que a gente pode descalonar, né? A gente ainda tem muitas dúvidas sobre isso, e ela afirma que os regimes sem quimioterapia podem ser promissores sim nos tumores altamente sensíveis e naqueles tumores com resposta precoce, e essa população específica talvez deva ter estudos selecionados só para ela, para a gente poder entender melhor. Né? E tem ainda os dados do ADAPT-TP2, mostrando aí taxa de resposta patológica completa aí de 54%, mas aí na população HER2 positiva, hormônio positiva também, e que nós estamos aguardando os dados de sobrevida. Tá? E ela termina falando que os estudos em andamento com o passe decrescendo talvez possa complementar os estudos, os resultados do ADAPT, para a gente poder entender melhor quais são os pacientes que a gente pode sim descalonar o tratamento aí neoadjuvante. Bom, e o segundo estudo é o estudo SciSUC 002 de trastuzumab mais terapia endócrina. Oi? Ou quimioterapia como primeira linha de tratamento da doença metastática, tá? Estudo chinês apresentado por Zhong Yu, e esse era o desenho do estudo, né? O estudo, então, como critério de elegibilidade, pacientes com HER2 positivo, hormônio positivo, que tinham que ter um tempo livre de doença e um intervalo livre de doença maior do que 1 ano, e eles foram randomizados, pacientes, para receber terapia endócrina mais trastuzumab ou quimioterapia mais trastuzumab, e a quimioterapia poderia ser taxano, capecitabina ou navelbine. E o objetivo primário foi sobrevida livre de progressão, objetivo secundário, sobrevida global, resposta e segurança. Tá? E de perfil de paciente, era isso que a gente tinha. 30% de mulheres na pré-menopausa, 80% eram receptor de estrógeno e progesterona positivo, 60% delas tinha metástase visceral, mas 70% tinham menos de 2 sítios de doença metastática, tá? 32% a 40% de intervalo livre de doença, 20% já tinham feito algum tipo de terapia endócrina prévia e 27% estadio 4 de novo. Então, em relação aos desfechos de sobrevida livre de progressão, o que o estudo mostrou é que um ganho numericamente maior para a terapia endócrina, né, com RASA de 0,88, né, e em relação à sobrevida global, também curvas bastante próximas, com RASA de 0,82, numericamente parecendo a favor de terapia endócrina. O estudo de não inferioridade, mostrando curvas bastante próximas aí. E quando a gente avalia todos esses subgrupos, a única coisa que talvez tenha feito diferença foi isso. Pacientes que tinham intervalo maior do que 24 meses e menor do que 24 meses, mostrando que os pacientes com intervalo menor, ou seja, que recidivaram com menos de 2 anos, a quimioterapia foi melhor. É óbvio que isso aqui a gente precisa, né, discutir e interpretar com cautela, que é uma análise de subgrupo. Então, como conclusão do autor, ele concluiu que trastuzumab mais terapia endócrina é não inferior a trastuzumab mais quimioterapia, tem evidentemente o menor perfil de toxicidade, né, quando a gente coloca terapia endócrina versus químio, e análise exploratória mostrando isso, que a combinação de terapia endócrina mais trastuzumab, ela é mais benéfica em pacientes com intervalo livre de doença maior do que 2 anos. Evidente
evidente que esse estudo tem diversas críticas em relação ao duplo bloqueio ser o tratamento padrão, né, agora, e não só o trastuzumab. E na discussão, o autor fala que eles não tinham acesso a essa medicação na época do recrutamento para esse trabalho. Então, bom, esses eram os 2 trabalhos, aí eu abro para discussão. Obrigada, Andréia, pela apresentação, foi muito completa, muito bem apresentada. E agora a gente parte, então, para a discussão, né? Então, eu quero chamar o Dr. Sérgio para a discussão e deixar aberto também para perguntas pelo bate-papo. Então, assim, Sérgio, a gente vê que essa questão da exclusão da quimioterapia, ela acaba sendo realmente uma possibilidade bem plausível para esses pacientes HER2 positivos. Então, começando pelo primeiro trabalho do ADAPT-HER, a gente viu que ter uma resposta patológica completa é aquilo que a gente quer e que realmente impacta o prognóstico. Só que isso é uma informação tardia para a gente, né? Agora que começa a vir essa biópsia logo depois, ou eventualmente a gente vê um subtipo pelo PAN50, porque senão a gente teria que ter uma bola de cristal para saber quem teria ou não resposta patológica completa. Como é que você vê essa questão desse descalonamento? Porque se a gente considerar 34% de resposta patológica completa é bastante significativo, mas a gente vê também que quem não tem resposta patológica completa, mesmo fazendo a quimioterapia depois, tem uma sobrevida menor, né? Todos os parâmetros são menores, a porcentagem de sobrevida é menor. Tá no mudo, Sérgio. Eu acho, Solange, que esse estudo chama atenção para o fato de que HER2 positivo é uma gama de doenças com diferentes sensibilidades à terapia anti-HER2. E nesse estudo, a doutora Nadia Harbeck separou, talvez até não muito conscientemente quando ela desenhou o estudo, 2 fatores que importam muito. Primeiro, que 90% das pacientes eram 3 cruzes, e não 2 cruzes com ficha positiva. A gente sabe que paciente com 3 cruzes, com RNA mensageiro mais alto, no percentil mais alto, dos 10% mais alto, e com distribuição homogênea, sem heterogeneidade de distribuição do HER2, são pacientes que já se beneficiam em termos de resposta. Outro fator importantíssimo que ela fez era escolher os pacientes com receptor hormonal negativo. Então, esse é o grupo que realmente depende da via do HER2 para se manter vivo, e o bloqueio é mais importante nela. Tem outros fatores que ela não escolheu, mas que são importantes. A presença de mutação de PI3K determina muita diferença em resposta, infiltrado linfocitário, STILs, nas pacientes, 30% das pacientes que têm o tumor amplamente infiltrado por linfócitos intratumorais, são pacientes que têm muito mais resposta. Então, se você tiver uma paciente que é 2 cruzes, FISH positivo, que é receptor hormonal positivo, que tem uma mutação de PI3K e não tem infiltrado linfocitário, esse paciente não vai ter resposta patológica completa. A gente sabe que não seja subtipo basal, talvez no PAN50 também, que não seja o subtipo Exato. basal. Na verdade, os estudos do Dr. Pratt mostraram que quem está no grupo Enrich, HER2 Enrich, enriquecido de HER2, também tem muito mais chance do que qualquer outro. Eles podem estar no luminal A, luminal B, no basal, a chance de resposta é muito baixa. E quando você pega receptor hormonal negativo, HER2 positivo, mais ou menos 80%, no número dele era 82%, cai no grupo enriquecido. O estudo Neosphere, não sei se vocês lembram, tinha 4 braços, um dos braços era só os anticorpos, e teve uma taxa de resposta de 17%. Quando se separou por receptor positivo ou negativo, se viu que os receptor negativo tinham 34%, exatamente o número que a doutora Nádia mostrou, ou seja, 1 em cada 3 mulheres apresenta resposta patológica completa só com quimioterapia. Então, baseado nisso, a gente propôs e foi aceito na Basileia, inclusive um estudo que a gente vai fazer aqui no Brasil, e a gente vai convidar, através do GBK, vários dos centros aqui presentes, que é justamente selecionar pacientes que tenham HER2, 3 cruzes, receptor hormonal negativo, ausência de mutação de PI3K
e mais um fatorzinho, que eu esqueci qual é agora. Enfim, vamos tratar esses pacientes só com os anticorpos por via subcutânea, nesse preparado que já vem agora, que está sendo lançado no mercado, que são os 2 anticorpos numa bolsa, feito na coxa da paciente. E a gente, o que está propondo é que a gente vai ter 55% de taxa de resposta patológica completa, que para essa população não é muito diferente de dar quimioterapia junto. Exatamente. É claro que o dado também desse estudo que ela mostrou de Taxol semanal, 12 semanas com duplo bloqueio, uma taxa de 90% de PCR é muito interessante. Mas eu acho que não está na hora da gente tirar o nosso TCHP clássico, que a maioria das pessoas usa, ou taxano duplo bloqueio seguido de EC ou AC, porque esse estudo, não esqueçamos, é um estudo de fase 2, com 42 pacientes. Então, tudo pode mudar com mais algumas pacientes no estudo. Eu acho que é interessante, você pode aplicar para uma paciente idosa que você não quer castigar com docetaxel e antraciclina, mas ele tem que ser tomado com cuidado, a taxa de resposta vai ser boa. Bem lembrado a questão de ser o estudo fase 2, talvez o COMPASS, PCR e o decrescendo venha dar alguma... mais resultados, exatamente. Exatamente, responder mais. É isso, isso mais ou menos responde à pergunta da Graziella Zibet, que perguntou se com esses dados nós ficaríamos confortáveis em oferecer somente bloqueio HER2 para paciente idosa ou frágil. Eu acho que se ela tiver as características que eu mencionei aqui, eu acho que sim, mas se ela for um receptor hormonal positivo e se ela for uma duas cruzes, que é FISH positiva, essa paciente não vai passar bem com dois anticorpos só. Eu daria vinorelbina, capecitabina, uma quimioterapia mais leve pela idade, mas aumentaria a chance de ela ter uma resposta patológica completa. E na mulher jovem, evidentemente, a gente faria o esquema completo, que é mais seguro. Exatamente, acho que ainda não levanta muita hipótese, principalmente nessa questão dos biomarcadores, mas ainda não muda a conduta. E aí, Sérgio, aproveitando Solange, Oi. Desculpa, posso só aproveitar e fazer uma pergunta também em relação ao papel da platina, né? Eu acho que esses resultados do taxano isoladamente com bloqueio duplo são muito animadores, né? Então, quando a gente fala de TCHP, qual de fato o papel da carbo para essas pacientes? Eu queria ouvir a impressão de vocês. Eu acho que o estudo não analisou isso, que cada vez está se pondo mais em questão a presença de platina, tanto nessa população HER2 positiva quanto nas triplo negativas, se na neoadjuvância você realmente precisa, né? Eu acho que o estudo da doutora Ingrid Maier, o AE 1131, que usou platina após a neoadjuvância, como adjuvância em triplo negativo, mostrou que não é melhor do que capecitabina, como a gente esperaria que fosse muito superior, não é. Então, eu nunca fui muito adepto, mesmo depois do Guepard Sexto, que tinha platina semanal com a UCD2, que depois foi baixada para 1,5 por toxicidade. Eu acho que eu talvez tentaria numa mulher que tem mutação de BRCA conhecida, porque é uma população que sabidamente é mais sensível aos sais de platina, e mesmo aí tem dúvida se faz diferença, né? Porque nesse estudo, quando elas foram analisar a presença ou não de BRCA, não fez diferença a platina, não foi diferente a resposta das portadoras de mutação. Então, eu muitas vezes sou meio malandro, tento escapar da platina para os pacientes em neoadjuvância. A pergunta é porque o Daphne, assim como o Compass-HER, todos estão utilizando apenas o taxano, né? THP, em combinação bloqueio duplo. Não. E o THP. E o Compass, inclusive, usa 4 ciclos de THP, né? Diferente do que quando a gente vê os estudos para a gente retirar a antraciclina, você tinha até estendido mais tempo o uso do taxano, né? São só 4 ciclos de THP no Compass. Sim, e a possibilidade também, Solange, de em não tendo resposta patológica completa, as pacientes serem randomizadas para TDM1 ou TDM1 mais tucatinib, né? Então, exatamente. avaliando a possibilidade da adição de novas terapias, né, como uma forma, eventualmente, de conseguir aumentar a nossa eficácia com os tratamentos. Exatamente. Sérgio, aproveitando você fez uma lista muito coerente, né, assim, de potenciais fatores que a gente deveria utilizar para pré-classificar
as pacientes que seriam candidatas a receber somente o bloqueio HER2. E a gente vê várias informações em relação ao PAN50, não só para HER2, como para tumor triplo negativo, ou mesmo para resposta, por exemplo, a inibidor de ciclina, e é um teste genômico que a gente não trouxe para a prática clínica. E, a meu ver, ele dá muita informação daquilo que a gente quer, que é realmente personalizar o tumor independentemente do que nós temos. Então, a gente faz muito oncotype para decidir quimioterapia ou não, mas a gente parece que não comprou muito a ideia do PAN50. Como que você vê isso? Então, eu acho que o PAN50, sem dúvida, é o melhor método para você avaliar risco de recidiva em câncer de mama. É uma tecnologia bem superior à do Oncotype ou do MamaPrint, por exemplo, com os códigos de barra dos 57 genes que ele usa, e ainda dá a vantagem de dar uma classificação molecular e subtipo molecular que pode ser muito útil para se separar as pacientes em subgrupos. E, como você disse, não pegou muito, apesar de você poder instalar em laboratórios diferente do MamaPrint ou do Oncotype, que você tem que mandar para o laboratório deles, você pode instalar no seu laboratório. Então, pensando nisso, o nosso grupo já tá trazendo o PAN50 para cá. Evidentemente que no começo vai ser de caráter experimental para pesquisa, mas que a gente vai começar a usar cada vez mais na prática. Na Espanha, por exemplo, se usa muito o PAN50 para decisões clínicas. E talvez por influência dos pesquisadores espanhóis, que são muito bons nessa área. Eu acho que aqui vai pegar, e eu acho que a facilidade de cada laboratório regional, pelo menos, poder ter o seu, você ter a resposta em 3, 4 dias do seu risco de recidiva e do seu subtipo molecular, é um atrativo que vai fazer o teste ficar cada vez mais popular, eu acho. Eu já achava isso assim. A impressão que eu tenho A impressão que eu tenho é que a gama de informações que ele dá é uma gama de informações que para nós faria muito mais diferença para a prática clínica, e a gente fica correndo aí atrás de Oncotype, MamaPrint, divide por idade, põe o risco clínico, porque não é bem assim. Então, eu acho que isso é uma coisa para pensar mesmo, porque, para mim, eu concordo com você, é o teste que acaba sendo mais completo. Bom, vamos passar a discutir um pouquinho o segundo abstract, que foi justamente essa questão né, acho que a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente traz isso para a prática clínica, porque acaba sendo um tratamento muito menor do que o que a gente vem fazendo hoje para essas pacientes metastáticas, né, que é fazer só o bloqueio com trastuzumab e quimioterapia, ou o bloqueio com trastuzumab e hormonioterapia, que mostrou que não tem diferença em sobrevida livre de progressão, não tem diferença em sobrevida global, mas lembrar que essa mediana foi por volta de 37 meses, né? Para sobrevida global, e quando a gente pensa aí num Cleópatra, a gente chega a 56. Então, como é que você colocaria esse estudo frente ao que a gente precisa para a nossa prática clínica, né? Então, ele foi perguntado por que ele não usou pertuzumab. Ele falou que lá na China ele não tinha à disposição pertuzumab quando ele fez o estudo. Então, o padrão que ele usou, o braço padrão dele, não é o que a gente usa, que seria algo tipo Cleópatra com duplo bloqueio e um taxano, que realmente, como você disse, dá uma sobrevida imbatível de 56 meses. Eu vi hoje à tarde uma paciente que eu trato desde 2014, que se apresentou com doença metastática de novo, na mama ulcerada, linfonodos, ossos e fígado. E hoje, em 2021, 7 anos depois do início do tratamento, ela continua sem doença, com PET normal, que é uma coisa fascinante. Ela passou os 56 meses e continua no platôzinho dela lá, e com toxicidade mínima, tem um pouquinho de cardiotoxicidade. Então, acho que o padrãozão continua sendo Cleópatra. Por outro lado, pertuzumab é aprovado pela Conitec, deveria estar em todos os serviços de SUS, mas não está. Sei nos serviços que vocês estão aí, que não sei no AC Camargo se o SUS é atendido com pertuzumab, mas em vários postos de oncologia do SUS, o pertuzumab não chegou.
Nós pensamos, inclusive, em acionar o Ministério Público, quando era presidente da SBOC, porque pela lei eles tinham 6 meses para implementar. Então, a partir de 2019, já era para estar tendo pertuzumab em todo o mundo, e não tem. Problemas de distribuição, de logística, de compra, enfim, rolos do governo. Essa situação que ele mostrou lá é parecida com o que a gente tem no SUS aqui no Brasil. Você tem o trastuzumab, que é um ótimo anticorpo, quimioterapia e hormonioterapia. E esse estudo mostra que você optar por hormonioterapia para paciente mais frágil, evidentemente eu deixaria sua paciente mais frágil, você acaba não perdendo muito. Como o André mostrou, a sobrevida livre de doença, de progressão, e a sobrevida global foram iguais nos dois grupos, ligeiramente superior para o grupo de hormonioterapia, mas com um intervalo de confiança muito amplo, passando muito da unidade. Então, é uma opção boa. Eu tenho uma senhorinha de 86 anos que está recebendo anastrozol com trastuzumab, que é o único tratamento que ela deixou fazer, porque o pertuzumab, que ela já tinha feito antes, dava diarreia nela. E está indo bem. Ela tem recidiva peridicostal, cheia de lesões, as lesões diminuíram muito e ela está tranquila, com tratamento super bem tolerado. É uma bela opção para pacientes específicas. É o que eu ia te perguntar, se esse estudo te anima, por exemplo, associar ao bloqueio duplo, né? A pertuzumab e trastuzumab, eventualmente paciente mais frágil, que você quer poupar de quimioterapia, seria interessante. Uma vez eu vi o... Eu não acho o bloqueio duplo muito fácil de fazer. Não é, muita diarreia. Muitos pacientes têm diarreia, têm mal-estar. Eu tenho uma paciente moça, ela também trata há bastante tempo, desde 2016. E ela fala que ela toma, ela fica 2 dias de cama, tem diarreia, dá mal-estar. Ela já pensou que era psicológico, mas ela sabe que não é, porque depois passa. Não é. Tem pacientes que vão muito bem, mas tem pacientes que não vão tão bem assim, não. Tem toxicidade. Então, para uma idosa de 86 anos, como minha paciente, eu acho que um anticorpo e uma hormonioterapia muitas vezes está de bom tamanho. Exatamente, verdade. Então, tá ótimo. Bom, gente, estamos batendo aqui os 30 minutos, então agora a gente vai passar para a segunda palestrante, que é a doutora Luciana Landeiro, da Oncoclínicas de Salvador. A Luciana vai apresentar 3 abstracts, 2 deles dizem respeito à cardiotoxicidade do bloqueio HER2, e também tem um terceiro abstract a respeito de preservação de fertilidade. Com você, Luciana. Só um minuto, estou tentando aqui. Tudo certo? Tudo certo, já vemos a sua tela, pode começar. Ok, boa noite a todos. Então, nos próximos minutos, eu vou apresentar para vocês 3 abstracts que foram selecionados por esse grupo de discussão hoje, abordando a temática de pacientes de tratamentos no cenário HER2 positivo, com foco maior em survivorship. 2 deles abordando o contexto de cardiotoxicidade e um deles abordando preservação de fertilidade em pacientes tratadas com câncer de mama inicial. O primeiro dos estudos que eu vou apresentar é o abstract 509, apresentado pela Pamela Munster, que avaliou o lisinopril ou carvedilol como forma de prevenir cardiotoxicidade induzida pelo trastuzumab em pacientes com câncer de mama HER2 positivo. O objetivo do estudo era avaliar modificações na taxa de fração de ejeção ventricular esquerda para níveis inferiores a 50%. 468 pacientes foram randomizadas, elas foram tratadas um subgrupo com tratamento baseado em antraciclina e um outro subgrupo baseado em tratamentos sem antraciclina, e elas foram randomizadas para placebo, lisinopril 10 mg dia ou carvedilol 10 mg dia, e esses tratamentos deveriam ser mantidos durante todo o período em que elas estivessem usando o trastuzumab.
elas eram submetidas a ecocardiograma e avaliação de qualidade de vida a cada 3 meses, a cada 12 semanas, e caso apresentassem queda na fração de ejeção ventricular esquerda menor que 50%, com uma queda superior a 5% ou um decréscimo em mais de 10% na fração de ejeção ventricular esquerda, elas eram retiradas do estudo. Aqui vocês podem ver nas tabelas, em relação à população do estudo, a gente vê que houve um número pequeno de pacientes em regimes não baseados em antraciclina, com queda na fração de ejeção para níveis menores, inferiores a 50%, mas um alto índice de fração de ejeção inferior a 50% no grupo submetido a tratamento com antraciclina. Contudo, algumas considerações são importantes: um pequeno número de pacientes de forma global no estudo e um pequeno número de eventos, assim como baixas taxas de queda na fração de ejeção em níveis maiores que 10%, que é essa tabela à direita, mesmo na população tratada com antraciclinas. Então, a gente vê aqui 5,5% só de eventos cardíacos, por exemplo, em relação à fração de ejeção, uma queda na fração de ejeção maior do que 1%. Nesses gráficos, a gente consegue ver que o efeito do lisinopril ele foi maior em relação ao desfecho queda da fração de ejeção para menor do que 50%, e em especial nas pacientes tratadas com antraciclina, enquanto que para o desfecho queda na fração de ejeção maior que 10%, o carvedilol parece ter um maior impacto nessa população, mas esse número, o número foi pequeno de eventos, não foi estatisticamente significativo. Como conclusão, a autora ressaltou que houve um mínimo impacto na fração de ejeção ventricular esquerda pelo trastuzumab em pacientes sem exposição à antraciclina. A redução na fração de ejeção ventricular esquerda para taxas menores que 50% entre pacientes expostos a trastuzumab e antraciclina só foi mais frequente do que em estudos prévios. Então, em relação a essa população específica, 21% das pacientes tiveram queda na fração de ejeção ventricular esquerda para taxas menores que 50%. A queda na fração de ejeção induzida pela exposição a trastuzumab e antraciclina, ela foi prevenida com o uso concomitante de lisinopril 10 mg dia, e o tratamento foi bem tolerado, mesmo para aquelas pacientes sem hipertensão previamente diagnosticada. Isso está muito alinhado com um estudo apresentado pelo Evandro de Azambuja, em 2019, na ESMO, mostrando um papel tanto do lisinopril quanto no carvedilol, no sentido de reduzir o impacto de cardiotoxicidade do trastuzumab após o uso de antraciclina. Então, aqui a gente vê que tanto o lisinopril quanto o carvedilol mostraram uma redução de toxicidade estatisticamente significativa. O segundo estudo que eu vou apresentar, na verdade, são os dados de segurança cardíaca com o uso do bloqueio duplo entre pacientes do estudo Affinity. O estudo Affinity, que é conhecido de todos, randomizou pacientes para quimioterapia mais bloqueio duplo no contexto adjuvante, sem terapia adjuvante prévia, versus quimioterapia mais trastuzumab. E eles avaliaram alguns endpoints cardíacos, como eventos relacionados à insuficiência cardíaca, disfunção ventricular, queda na fração de ejeção para níveis menores do que 50% ou queda maior do que 10%. É importante contextualizar a população específica desse estudo. As pacientes eram pacientes, na grande maioria, pacientes jovens, 88% da população com menos de 65 anos, 22% apenas tinham hipertensão, um número pequeno de pacientes com diabetes, 15% delas usavam tratamentos cardioprotetores previamente ao diagnóstico, e a grande maioria dessas pacientes, quase 80% delas, fizeram tratamento baseado em antraciclina. Então, os resultados que a gente pode observar nessa avaliação de segurança cardíaca se relacionam mais a uma população mais jovem, né? Talvez a gente não possa extrapolar esses dados para uma população com comorbidades, com doenças cardíacas e até mais idosas. É importante falar que apenas 3,5% das pacientes descontinuaram a terapia de cardiotoxicidade nesse estudo, e a cardiotoxicidade em geral foi reversível. A toxicidade grave foi rara, mesmo no grupo de pacientes tratadas com antraciclina previamente, menos de 1%, e apesar do aumento na
redução da fração de ejeção ventricular esquerda assintomática entre pacientes com quimioterapia baseada em antraciclina, sua incidência também foi baixa, em torno de 3%. Então, achei bem oportuno as considerações finais da doutora Fátima, que foi quem discutiu esses abstracts, sugerindo que a gente não descalone tratamento por receio de cardiotoxicidade, a menos que, de fato, a paciente tenha comorbidades, tenha diagnósticos prévios de alterações de disfunção cardíaca, assim como é importante a gente não escalonar tratamento apenas porque a gente pode, né? Então, a gente tem os dados do estudo AFFINITY e, eventualmente, a gente quer escalonar para todos os pacientes. E ela termina mencionando que é extremamente importante que a gente utilize essas drogas, então a gente já tem evidência mostrando que elas são cardioprotetoras, em especial nesse contexto de tratamentos com quimioterapia baseada em antraciclinas e utilização de terapias anti-HER2. Então, o uso do lisinopril, do carvedilol, são importantes no sentido de proteção cardíaca. E o terceiro dos estudos que eu vou apresentar foi uma análise final do estudo PROMISE, apresentado pelo Matteo Lambertini. Esse estudo já foi publicado anteriormente, em 2012, então, em relação ao índice primário, que é a avaliação de redução, na verdade, ou incidência de insuficiência ovariana prematura. A gente já tem esses dados. A apresentação foi para avaliar sobrevida livre de doença e sobrevida global, assim como gestações prévias em pacientes com diagnóstico de câncer inicial, estadio 1 a 3, com perfil de receptor hormonal positivo ou negativo, candidatas a neo ou adjuvância com quimioterapia, e elas foram randomizadas, então, para um braço só com quimioterapia ou quimioterapia mais triptorelina. Então, o que a gente pode observar nessa apresentação é que, de fato, não houve impacto em sobrevida livre de doença ou sobrevida global com a adição de triptorelina à quimioterapia. Obviamente, quando a gente faz análise dos diferentes subgrupos, houve alguma diferença em relação à população hormônio negativa, mas é um pequeno número de pacientes nesses subgrupos. Então, na população receptor hormonal negativa, especificamente, tinham 24 pacientes e 31 pacientes em cada braço, respectivamente. Ainda assim, não houve uma diferença estatística em nenhuma das análises ou sugestão de malefício com a adição do agonista de GNRH. Isso também está alinhado com uma publicação prévia, com uma apresentação, na verdade, em San Antônio, também pelo Matteo Lambertini, de 2018, mostrando que a utilização de análogos de GNRH impacta e consegue reduzir de forma eficaz a insuficiência ovariana prematura. E dessa forma, a gente aumenta a chance da paciente voltar a apresentar ciclos menstruais após a quimioterapia. Nessa análise também, em que ele fez uma avaliação de 5 estudos, também não houve impacto em relação à sobrevida global, sobrevida livre de doença entre pacientes que utilizaram análogo de GNRH, mostrando, portanto, a segurança da utilização dos análogos nesse contexto. Esse dado também é interessante, apesar de não ter sido um desfecho específico do estudo, então não tem poder para avaliar isso, mas as pacientes que fizeram uso do GNRH, do análogo de GNRH, tiveram mais gestações do que o subgrupo de pacientes sem o uso da triptorelina. Então, 6% das pacientes gestaram após o tratamento com quimioterapia versus 3,2%. E quando eles olharam especificamente a população de pacientes BRCA mutada, isso é uma informação interessante, porque a gente sabe, também por um estudo recentemente publicado pelo Matteo Lambertini, que pacientes com BRCA, elas têm menor reserva ovariana e maior probabilidade de desenvolver insuficiência ovariana prematura com a quimioterapia. Então, nesse estudo, eles mostraram que, de fato, 43 pacientes que testaram positivos para BRCA, a taxa de insuficiência ovariana prematura foi de 20% entre as pacientes mutadas, versus 12% entre as não mutadas, e a utilização do análogo de GNRH impactou de forma significativa nesses pacientes, de forma que, entre todas as que utilizaram o análogo de GNRH, nenhuma delas desenvolveu insuficiência ovariana prematura. Então, esse é um dado também bastante interessante para essa população específica de pacientes. Então, como conclusão dessa apresentação final, em pacientes pré-menopáusicas, independente do status de receptor hormonal e que desejam preservar
a função ovariana ou que desejam evitar uma insuficiência ovariana prematura, a utilização de agonistas de GnRH deve ser utilizada de forma padronizada para esses pacientes. E com isso eu encerro minha apresentação. Muito obrigada, Luciana. Então, aí a gente... Deixa eu só abrir aqui para ver se tem alguma pergunta. E, na verdade, assim, não está descompartilhada ainda. Muito interessante mesmo essa questão, acho que faltava a gente ter um pouco mais de segurança, falando do uso dos análogos de GnRH ou LHRH para preservação de fertilidade em relação ao impacto oncológico. E a gente pode, aparentemente, ficar tranquila que isso é seguro, tanto nos receptores hormonais negativos como positivos, e fica inquestionável o papel na preservação, na diminuição da falência ovariana precoce. Mas a pergunta que eu queria colocar é o seguinte, considerando essas pacientes que têm desejo de gestar, e que isso é um fator importante, vocês colocariam as suas fichas no uso do análogo LHRH, ou isso, na verdade, acaba sendo um adjuvante para que essa paciente não entre numa insuficiência ovariana, mas ainda a preservação de óvulos continua como sendo o ponto principal para a preservação de fertilidade dessas pacientes? Como é que vocês veem isso? Bom, a gente trabalha com um grupo de fertilidade, de ginecologistas especializados em fertilidade e quimioterapia. Então, sempre, antes de começar a quimioterapia, a mulher que está em idade e deseja engravidar, ela é encaminhada para avaliação sobre o melhor método de preservar a fertilidade para ela. A minha preferência pessoal é guardar embrião da paciente mais do que óvulo. Os óvulos são mais difíceis. Agora tem cunhas ovarianas sendo congeladas também, pelo método de rapid freeze, lá, que consegue conservar bem os óvulos. Mas o embrião é o método mais consagrado, já há décadas que se faz e funciona super bem. O problema é que hoje as mulheres, elas não só não engravidam, como não namoram antes dos 40 anos e não pensam em gravidez. É um problemaço, porque a Andréa está dando risada, mas é verdade, Andréa, é triste. Elas com 35 anos, mas eu não quero fazer química, eu quero ter filho. Mas você tem namorado? Não, não tenho. Tem marido? Não. Tem alguém em vista? Não, não tenho. Então, as decisões gestacionais da mulher moderna são muito tardias. Nós tratamos agora, durante a pandemia, a Renata teve que fazer neoadjuvância. Com 40 anos, ela descobriu o câncer de mama porque foi fazer ia começar a pensar em engravidar aos 40 anos. Então, é tudo muito complicado nessa faixa. A gente tem usado o bloqueio ovariano, sim, para preservar a fertilidade, desde o estudo POEMS, que saiu já há alguns anos. A gente se sente bastante à vontade. Eu não vi nenhum relato das dezenas de estudos pequenos que tem na literatura de piora de prognóstico, de interferência no tratamento com bloqueio ovariano. Então, é mais ou menos rotina bloquear o ovário. Mas, se houver tempo hábil, eu prefiro esperar 15 dias para estimular a paciente com o seu letrozol, colher óvulo, fazer embrião ou congelar óvulo, porque só o bloqueio ovariano não me dá tanta certeza. Todos os estudos mostram que preserva a fertilidade contra quem não fez, mas é uma gravidez difícil depois. Então, se ela puder preservar embrião ou óvulo, ou cunha de ovário, acho que é preferível. Eu não sei qual é a prática de vocês. Diga, Dani. Isso, na verdade... Não, boa noite a todos, ainda não tive a oportunidade de falar, eu sou mais quieta, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Dr. Sérgio e Solange comentaram uma coisa super importante, eu acho que não só a questão da fertilidade, mas a preservação da função ovariana, né? Os guidelines europeus, eles são tão categóricos, né? As mulheres abaixo de 45 anos, eles usam análogo para preservação de função ovariana. Uma coisa que a gente usa pouco para preservação da função ovariana, a gente usa mais para fertilidade, né? Que talvez seja uma coisa que a gente talvez possa usar um pouco mais. Mas eu concordo com o que o Dr. Sérgio falou. Eu acho que a preferência realmente são as técnicas, as outras, de preservação de fertilidade. Só o análogo é insuficiente, né?
Eu acho que o ponto é esse, né? Não usar uma técnica única. E o que eu ia dizer era justamente isso, Dani, que a gente pensa nessa questão de usar uma triptorelina ou similar para a preservação de fertilidade, mas acho que o ponto principal dela acaba sendo mesmo essas mulheres que nem querem engravidar, mas que é uma mulher com um tumor triplo negativo, que poderia ter aí seus 38, 39 anos, mesmo não querendo engravidar, ela acaba sofrendo muito a questão posterior da menopausa precoce, né, dessa falência ovariana. E, diferentemente do Dr. Sérgio, eu tive já experiência muito ruim, Dr. Sérgio, com preservação de embrião, porque essa mulher, em 4, 5 anos, para ela resolver implantar esse embrião, a vida muda, o marido vai embora, então, assim, a gente teve algumas situações que a paciente não tinha congelado o óvulo, tinha congelado o embrião, porque realmente a taxa de conversão em gravidez é maior, e ela vivia um dilema muito grande, porque ela tinha lá um filho de uma pessoa que ela já não podia nem ver na frente, né? Então, era complicado. Quem era o embrião, Solange? Era do pai? Do marido, era Mas quem na divisão dos bens, com quem ficaram? Pois é. Na verdade, ele ficou lá e era o embrião dela, mas que ela já não queria muito usar, porque não queria que ele fosse o pai da criança, então foi complicado. Eu me referi ao congelamento de embrião, porque é uma técnica mais segura. Mais simples, Agora tem os problemas conjugais. E de maior eficiência, né? Na verdade, se a gente pensar, mas isso vem evoluindo muito mesmo com o congelamento de ovos. Perfeito. Eu queria só falar uma coisa. Eu acho que uma coisa também, só para finalizar. Desculpa, Dea, fale, por favor. Não, o que eu queria falar é só que existe uma coisa muito importante também, que o Dr. Sérgio falou, que é você encaminhar essas pacientes jovens para pelo menos uma conversa com a equipe de fertilização, né? Porque na grande angústia do diagnóstico, o paciente muitas vezes fala assim, não, quero começar tratamento, e a taxa de conversão pós a nossa fala e pós a conversa com o médico da fertilidade, pelo menos nos nossos registros, é uma mudança positiva na tentativa de preservar óvulo ou embrião em mais ou menos de 23% a 25%, né? Então, como é diferente falar com outro especialista e não falar com o seu oncologista com medo de falar, olha, precisa começar o tratamento logo, não dá tempo, então vamos usar só o bloqueador, o análogo, e você poder ter esse tempo curto, mas importante para essa preservação, né? Além do bloqueio ovariano aí para preservação de fertilidade. E colocar isso como parte do tratamento oncológico, né, André? Acho que isso é um ponto muito importante. Luciana? Perfeito. Não, eu só ia complementar que para a população especificamente BRCA mutada, a questão da utilização de ambas as técnicas é muito importante, né? De utilização do análogo de GNRH e também da preservação, seja de óvulos, de embrião, até por conta de diagnóstico pré-implantacional, né? Que é algo que também deve ser discutido com essas pacientes BRCA mutadas, e por saber que essa população tem menor chance ainda de gestar após um tratamento com quimioterapia, pelo maior risco de insuficiência ovariana, né? Então, a gente precisa olhar essa população com ainda mais essa peculiaridade mesmo. Perfeito. Eu acho que, resumindo, a gente tem que realmente prescrever de maneira farta bloqueio ovariano para essas pacientes, porque não existe relato na literatura de piora de prognóstico da doença maligna. E nos casais que não querem ter filhos e tal, eu insisto em preservar alguma coisa, porque eles podem mudar de ideia. E a gente já viu mulher com doença metastática sabendo que vai morrer querendo engravidar para deixar um filho no mundo. Então, essas decisões são muito complexas e a pressa, às vezes, de ter que começar de um triplo negativo de crescimento rápido, ela tem que esperar 15 dias para coletar material ovariano, adiciona aí um componente de ansiedade muito difícil para a gente também e para a paciente também, é claro. É verdade. E ter essa questão de ter essa agilidade, né? De ter um serviço, de ter uma referência para a paciente poder ser referenciada, não ficar perdida batendo a cabeça em clínica de fertilização que não está tão afeita a paciente oncológico. Bom, passando agora para a cardiotoxicidade, né, do bloqueio RE2,
Na verdade, eu acho assim, que o grande vilão é a associação com a antraciclina, né? Porque a gente vê que quando não tem essa associação, as taxas caem, e que mesmo os melhores resultados com o uso desses cardioprotetores, eles acontecem quando acontecem na população que receberam a antraciclina, né? A gente tem os resultados aí do Affinity, que, como a Luciana já falou, é uma população privilegiada, que é uma população mais jovem, talvez a gente não possa estender isso para tudo, mas se a gente olhar o trabalho do lisinopril e do carvedilol, também a maior parte das pacientes que receberam antraciclina eram pacientes mais jovens, né? E foram essas que se beneficiaram dessa cardioproteção. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, cardioproteção para todos, para todas, né, na verdade aqui, ou é uma cardioproteção fazendo uma intervenção precoce? O que é mais importante para esses pacientes? É a gente já sair prescrevendo ou pedindo para um cardio-oncologista já acompanhar e usar uma medicação dessas, ou fazer realmente uma intervenção precoce, fazer uma avaliação adequada, porque esses estudos eles não deixam muito claro quem faz ecocardiograma habitual, quem faz eco-strain, quem faz MUGA, e a gente sabe que essas coisas têm diferença. Então, a minha pergunta seria, é uma profilaxia para todos ou talvez uma intervenção precoce para as que necessitem ou para as que têm mais comorbidade seria mais interessante? Eu acho que nós não temos resposta para isso, Solange. Todos os estudos, e é na prática de todos nós, eu acredito, a gente não tem como rotina incluir lisinopril ou carvedilol como cardioprotetor, para quem vai fazer um ano de Herceptin adjuvante, por exemplo. Uhum. Agora, a cardiotoxicidade ela é real, ela é baixa, mas a gente tem vários casos. A gente tem caso de uma senhora que caiu de 60 para 35 sem antraciclina, só com taxano, e a gente atribui isso, ela não tem doença coronariana, não teve nenhum outro evento cardíaco, atribui a droga. E tanto o trastuzumab como também o pertuzumab são levemente cardiotóxicos. E a cardiotoxicidade é de 3, 4%, não é tão baixa assim, não é um evento raro. Então, uma vez conversando com a Martine Picard, que fez o estudo ela falou, a gente no estudo fazia ecocardiograma a cada 4 meses, mas eu acho isso besteira, acho que cada 6 meses na prática é super bom. E eu não acho, eu acho que tem que fazer a cada 4, porque quando você vai pegar, você quer pegar isso precocemente, com uma queda de 10 pontos na fração, mesmo que ela não baixe menos de 50, e aí você interfere. A minha prática aqui no Brasil, a gente trabalha com cardio-oncologista no grupo, é de que eles usam muito mais carvedilol do que lisinopril. Não sei se vocês têm a mesma experiência, mas carvedilol 6,25 é o tratamento padrão dessas mulheres. E elas vão bem, elas se estabilizam bem. Esse estudo sugere que talvez para evitar a queda de menos de 50%, o lisinopril talvez seja mais eficaz. Eu acho interessante. Mas o carvedilol mostrou melhora, mas o carvedilol acabou aparecendo sendo melhor para aquelas pacientes que têm queda de mais do que 10 pontos, mas que não chega abaixo de 50. Então, na verdade, pelo que eu entendi, ele não foi desenhado para comparar as duas drogas, né? Mas para ver a ação do lisinopril, se mesmo o paciente não hipertensa, resolvia igual. É bem interessante acho que depois foi uma análise do grupo da Martine Picard mesmo, que mostrou que os pacientes do estudo de adjuvância, do ERA, aquelas que eram hipertensas, que tinham uma fração de ejeção menor que 60, que tinham um aumento do índice de massa corpórea, de um sobrepeso, ou que eram hipertensas, já de saída elas já foram as mulheres que mais tiveram cardiotoxicidade, né? Esse trabalho é do Azambuja também. Lá do Azambuja, exatamente, que ele fez, e que eu achei assim, porque quando você vê uma fração de ejeção de 60, você fica muito tranquilo, né? A paciente só é hipertensa. E essas foram aquelas que quando receberam a antraciclina, foram as que tiveram maior cardiotoxicidade. E realmente eu fico com essa dúvida, se a gente não deve prestar atenção ao mínimo sinal que essa paciente possa ter, predizer que ela possa ter uma cardiotoxicidade, seja uma hipertensão, eventualmente um histórico familiar,
o índice de massa corpórea um pouquinho maior, e essas pacientes a gente tratar com um cardioprotetor do que, de repente, pegar uma paciente que você vai fazer só um taxano, uma paciente jovem que não tem nenhuma comorbidade. Eu não fico ainda muito convencida que a gente tenha que fazer para todos. Eu tive uma paciente... Eu acho que, assim... Uma paciente, desculpa, doutor Sérgio. Que aos 37 anos fez um HER2 positivo e fez adjuvância. E me passou meio despercebido, não passou despercebido, porque eu pus no prontuário que ela tinha tido doença de Hodgkin aos 9 anos de idade e tinha recebido ABVD. Ela já tinha sido exposta à antraciclina, e a gente não deu antraciclina, ela só fez taxano com duplo bloqueio, mas ela teve uma queda importante, com 37 anos. Aí, quando eu vi o ecocardiograma dela, eu falei, sem dúvida, é a antraciclina prévia de 25 anos antes, que deixou a marca miocárdio. A gente sabe que a antraciclina, na primeira dose, se você fizer a biópsia de miocárdio, você já vê dano de miócito causado pela antraciclina. Então, isso aí perdura com a paciente. Por isso que é importante lembrar da história prévia, se teve antraciclina por outra doença no passado, porque isso aumenta o risco de cardiotoxicidade. Diga, Luciana. Não, eu ia complementar dizendo que a equipe multidisciplinar também é importante em relação à cardiotoxicidade, né? Então, encaminhar para o oncocardiologista, eu acho que a maioria das equipes hoje tem um oncocardiologista, então, compartilhar dessa decisão junto à equipe da oncocardio, acho que é uma estratégia interessante para contextos em que você não tem a possibilidade, né, de uma interconsulta, de uma decisão compartilhada com o cardiologista. Eu acho que esses dados, junto aos dados que o Evandro de Azambuja já apresentou na ESMO de 2019, mostram que qualquer um dos dois tem um efeito de cardioproteção interessante e importante para essas pacientes, em especial as submetidas à antraciclina previamente, né? Então, acho que talvez a gente deva utilizar mais para essa população de pacientes com antraciclina prévia. Não, com certeza. E lembrar dessa questão, né, que, sem dúvida, a gente trazer o cardiologista para junto do tratamento, né, assim como o endocrinologista, o reumato, a gente está vendo cada vez mais como a gente consegue evoluir no tratamento, e isso realmente deve fazer parte da equipe multidisciplinar. E se você está num local que não tem isso, também são medicações que a gente sabe que são de manejo simples, e que o próprio oncologista pode dar o início desse tratamento, se de repente ele não tem uma consulta tão rápida assim com um cardiologista para poder auxiliá-lo. E acho que isso tudo o que mais reforça, né, gente, é a nossa sempre maior vontade de tirar a antraciclina do tratamento do HER2, né? Eu acho que esses dados todos, assim, se alguém tem uma vontade de falar, não, mas eu gosto de antraciclina, não dá para gostar, né? Porque a toxicidade aí aumenta demais. Perfeito. A gente tem só um comentário da plateia quanto a esse artigo, essa parte da cardiotoxicidade, que é perfeito, que a gente já concluiu, que todas as pacientes que recebem bloqueio HER2 devem ter um cardiologista numa avaliação inicial, pois as equipes de cardio-oncologia agora estão se tornando parte do tratamento, com certeza. Muito bem. E aí a gente vai chamar agora a nossa terceira palestrante, a doutora Daniele Assad, que é oncologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, e ela vai apresentar 2 abstracts que vão justamente entrar num assunto que cada vez mais começa a fazer parte das nossas discussões, que são os tumores HER2-low. Dani, boa noite a todos. Boa noite mais uma vez. Eu agradeço ao convite da Dani para participar. Me sinto muito honrado de estar numa apresentação com a Solange moderando, o doutor Sérgio comentando. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Sim. Sim, estamos. Ótimo. Perfeito. Então, para finalizar essa sessão de HER2 positivo, esses são os meus conflitos, os 2 abstracts que eu vou falar são trabalhos com câncer de mama no grupo HER2-low. Mas e por que a gente escolheu, né, trabalhos HER2-low, sendo que a gente está falando de doença HER2 positivo?
né? São esses dois abstracts, uma é a prevalência de câncer de mama HER2-low, desse subtipo, usando um outro anticorpo, anti-HER2-neo 4B5, outro ensaio, a gente usa na maior parte dos testes, o ERCEPT teste da DACO, e um outro abstract, o 1023, o estudo Begonium, fase 1B, estudo, usando durvalumab, combinado com trastuzumab deruxtecan. Mas então, o porquê de escolher esses temas, né, de HER2-low? Até bem pouco tempo, o tratamento da doença HER2 positivo, a gente tinha uma classificação dicotomizada. Ou era HER2 positivo, que era o grupo HER2, um score 3 cruzes na imunistoquímica, ou score 2 cruzes na imunistoquímica com um FISH positivo, ou HER2 negativo, que englobava o HER2 score 0, score 1 na imunistoquímica, ou score 2 com imunistoquímica negativo. Porque, classicamente, todos esses score HER2 negativo não se beneficiavam com os tratamentos com trastuzumab, com pertuzumab ou com TDM1. Até que nos últimos 2 anos, com os novos anticorpos conjugados drogas anticorpos, viu-se de uma forma surpreendente que essas pacientes com câncer de mama, com score, né, de HER2, tanto com uma cruz quanto com 2 cruzes, mesmo com FISH negativo, elas tinham uma taxa de resposta, né, que viram nos estudos tanto com trastuzumab deruxtecan, trastuzumab duocarmazine. Então, a gente vem desse conceito que esse grupo HER2 baixo, que hoje em dia a gente tem uma divisão, que a gente tem a doença HER2, agora tem os carcinomas HER2 positivo, que são esses score com 3 cruzes, o HER2 negativo, que é o score com 0, e os carcinomas HER2-low, que são com score 1 cruz, o score 2 cruzes com FISH negativo, né? Então, esse é esse subgrupo que a gente vai estar falando hoje. E eu deixo aqui para vocês, como a gente tem bastante residente assistindo, essas 3 revisões, que são dos 2 últimos anos, de 2020 e 2021, que são fantásticas sobre o tema. Recomendo fortemente que todos leiam, para a gente entender um pouco melhor sobre o que a gente está falando. Então, vamos falar agora sobre os trabalhos. Foram 2 trabalhos apresentados na sessão de poster discussion. Esse primeiro trabalho, sobre a prevalência desse subgrupo de câncer de mama HER2-low, utilizando esse anticorpo do Ventana. Foram amostras de caso real, foram 3.750 amostras de câncer de mama em 3 laboratórios principais de patologia dos Estados Unidos. Então, de uma forma geral, usa-se o ERCEPT teste, que tem alguns problemas na sua avaliação do HER2, e eles tentaram avaliar, então, a determinação desse HER2-low utilizando o grupo, esse anticorpo do Ventana. O que eles conseguiram ver? Nas 3.750 amostras, quando eles utilizaram esse anticorpo do anti-HER2 do Ventana, eles avaliaram que nas pacientes com câncer de mama receptor hormonal positivo, que foram 3.086 amostras, 55% das amostras eram HER2-low, ou seja, HER1 ou HER2 com FISH negativo. Nos grupos receptores hormonais negativos, 28% era HER2-low. E dos triplo negativos, 38% era HER2-low. Então, quando a gente começa a olhar, o HER2-low é o maior prevalente. Então, a gente acaba tendo agora um universo muito maior de pacientes que talvez poderão ser tratadas com essa nova classe de remédios que estão surgindo. Uma outra coisa que foi muito interessante que eles avaliaram nessas amostras, eles pegaram 500 amostras de patologia e tentaram ver uma concordância entre o anticorpo do ERCEPT teste, que é um anticorpo que se faz de uma forma tradicional para avaliar o HER2, e o anticorpo Ventana. O que eles conseguiram ver? Que, de uma forma geral, a concordância dos 2 testes foi de 73%. Tá? Aqui a gente vê a concordância dos grupos. E quando eles foram ver, então, aonde foi que os grupos se diferem na hora de avaliar, eles viram aqui que é especialmente no grupo do HER2-low. O HER2 do ERCEPT teste, eles conseguem ver menos pacientes do que o HER2-low do Ventana.
essa aqui que é a grande diferença. O anticorpo do Ventana consegue diferenciar mais pacientes do grupo do HER2-low do que o anticorpo do Hercept teste. Então, daí começam a vir as problemáticas. Qual é o melhor teste para avaliar esse novo subgrupo? Qual é o melhor anticorpo? Agora vão vir as questões, porque a gente sabe que os remédios, eles são ativos. A gente vê remédios da ordem de 40% do grupo do HER2-low. A gente não vai oferecer isso para os pacientes, os estudos vão nos dizer, mas quando for oferecer, qual vai ser o anticorpo que a gente vai utilizar para poder avaliar os pacientes? Essa tabela, ele mostra de uma outra forma aquela informação. Aqui são nas 500 pacientes, as amostras, os resultados vendo o Hercept teste. Então, a gente vê que a maior parte HER2 zero, um pequeno grupo HER2-low e um pequeno grupo HER2 positivo. Quando utiliza o anticorpo do Ventana, a gente vê que ele seleciona uma maior porcentagem de pacientes HER2-low e uma menor porcentagem de HER2 zero. Então, essa que é a diferença de utilizar esse anticorpo. Ele consegue selecionar mais pacientes em categorias de maior risco, porque os estudos mostram que o HER2-low, receptor hormonal positivo, ele tem um maior risco do que o HER2, por exemplo, zero, ou do que até, isso é diferente do que um triplo negativo. Então, é uma coisa que é uma doença completamente diferente, por isso que eu recomendo que leiam as revisões para poder entender qual que é a diferença de você estar classificando uma paciente com HER2-low. E uma outra coisa interessante que esse estudo tentou avaliar é ver a proporção de consistência entre os resultados do HER2-low na biópsia da core e a ressecção do espécime cirúrgico. Então, eles viram tanto do Hercept teste quanto do anticorpo do Ventana. As concordâncias do HER2 zero, do HER2-low e do HER2 positivo, com os dois anticorpos não teve diferença estatística. Então, para fazer essa avaliação do status do HER2, em relação a esse estudo, não houve diferença entre fazer na core biopsy e na ressecção cirúrgica. Como conclusão, então, esse estudo mostra que tem uma porcentagem de uma população importante com expressão de HER2-low, né? Mais de 50% das espécimes com câncer de mama receptor hormonal positivo são HER2-low, 38,3% dos cânceres de mama triplo negativo também são desse subgrupo. Então, a gente está falando de um número enorme de pacientes que talvez possam se beneficiar desses novos conjugados droga-anticorpo que estão chegando. Isso é uma coisa que realmente é surpreendente, talvez mude a forma da gente tratar esses pacientes. E o grande desafio vai ser a escolha do ensaio para a gente poder determinar quais são essas pacientes que expressam esse HER2-low. O Ventana 4B5, esse anticorpo, identifica uma maior proporção de casos HER2-low do que o Hercept teste. Então, isso tudo vai impactar na nossa escolha. O outro estudo que eu vou comentar é o estudo Begônia, é um estudo fase 1B2, que avaliou durvalumab em combinações para um câncer de mama triplo negativo. O braço 1 avaliou pacientes com câncer de mama triplo negativo para utilizar paclitaxel e durvalumab, e o braço 6, durvalumab e trastuzumab deruxtecan. Os critérios de elegibilidade foram, então, câncer de mama triplo negativo estadio 4, que não tinham sido tratadas previamente para cenário metastático, tinham uma doença que tinham sido tratadas há pelo menos 12 meses com Taxane, com performance 0,1, doença mensurável por RECIST. O que a gente vai focar aqui é no braço 6, porque o braço 6, que foi randomizado não, foi um estudo de fase 1-2, que recebeu durvalumab e trastuzumab deruxtecan, é exatamente o braço que tinha doença HER2-low. Qual é essa doença? Imunohistoquímica 2 cruzes, com hibridização in situ negativo, ou imunohistoquímica 1 cruz, com hibridização negativo, ou imunohistoquímica 1 cruz, que não fez FISH, por laboratório local.
receptor de estrogênio negativo e receptor de progesterona negativo, sem doença pulmonar. Então, o braço de tratamento foi durvalumab, 1.120 miligramas IV a cada 3 semanas, trastuzumab deruxtecan, 5,4 miligramas por quilo a cada 3 semanas. O braço 1 de durvalumab mais paclitaxel, o que eles mostraram de resposta, de taxa de resposta, foi o que é normal de combinação de imunoterapia com taxane, taxa de resposta de 60%. Uma coisa interessante que mostrou, independente de status de PDL1, mas a gente vai focar aqui na questão do HER2-low. Aqui, então, foram 21 pacientes tratadas, tá? Que não tinham, então, câncer metastático de novo, foram 4 pacientes, 15, né, que já tinham recebido quimioterapia prévia, 17 com doença visceral. A questão do estudo, um follow-up muito pequeno, 3,6 meses apenas. O cutoff desse estudo foi em março, das 21 pacientes, 19 ainda estavam em tratamento. Dessas pacientes em tratamento, 2 descontinuaram o tratamento devido à pneumonite grau 3, uma descontinuou por pneumonite e uma por conta de dispneia e progressão de doença. Em relação aos efeitos adversos de tratamento, náusea, fadiga foram os mais comuns, alguns casos de alopécia, eventos adversos de qualquer grau, 23%, relacionados ao durvalumab, 52%, e ao trastuzumab deruxtecan, 9,5%, mas nenhum que levou à morte, né, por conta do tratamento. Tiveram 2 casos de pneumonite, um grau 2 e um grau 3. A pneumonite grau 3 levou à descontinuidade do tratamento, e ao grau 2 também, e a paciente teve também trombocitopenia. Em relação à taxa de resposta, que é o que importa aqui para a gente, aqui a gente vê, mostrando aqui a porcentagem de mudança, né, de padrão. A grande maioria das pacientes teve uma resposta, a taxa de resposta aqui chegou a 66%. Aqui a gente vê as cores diferentes, o azul escuro é o PDL1 negativo, e o azulzinho claro, o PDL1 positivo. Então, a gente vê que as respostas ocorreram independente do status de PDL1. Então, o estudo ele mostra que a testagem local de HER2-low mostrou que as pacientes se beneficiaram desse tratamento de durvalumab com trastuzumab deruxtecan, e as respostas ocorreram independente de status de PDL1. As taxas de respostas altas, né, de 66%. Então, a conclusão do estudo é que mostrou um trabalho com um tratamento promissor, né? Follow-up muito pequeno, 3,6 meses apenas em primeira linha. Foi uma testagem local apenas, né? Mas tem um perfil de toxicidade aceitável. Aqui eu termino a apresentação com as fotinhos, e eu espero que a gente possa ter os encontros presenciais para poder renovar as minhas recordações. Vamos passar agora para as discussões. Muito bom, o online é ótimo, a gente sente falta do presencial também, né? Muito boa a apresentação, Dani. Então, assim, vamos agora começar a discussão, né, gente? Eu achava que essa confusão de anticorpo a gente só ia ter com PDL1, com SP142 e com 22C3, mas agora a gente começa a transpor isso também para a doença HER2, né? Onde a gente vê que se é 0, eles concordam lá em 98%, tanto a DACO como a Ventana. Senão, a gente tem essa disparidade. E eu não fico muito convencida que o Ventana seja... Quem é o verdadeiro? Quem que está me dando a informação correta? É o DACO ou é o Ventana? A princípio, eu gostaria muito de ver essa correlação, por exemplo, com RNA mensageiro, Sim, de HER2, com alguma coisa um pouco mais consistente, né? Porque senão, um vê mais os HER2-low, mas quem me garante que ele também é HER2-low? Como é que você vê isso, Sérgio? Você vai escolher DACO ou Ventana? Isso vai sair dos estudos clínicos, né? Se você tiver uma atividade muito alta com a testagem do Ventana, porque ele vai talvez substituir o DACO, o Herceptest. Mas não estamos longe de estar no ponto disso. Esse problema todo de HER2-low me assusta um pouco, porque
abre um campo tão grande e vai mudar, se confirmar tudo que a gente está suspeitando, vai mudar tanto a maneira como a gente trata câncer de mama. Vocês viram que 50% das mulheres são HER2 low. Se é um anticorpo que, digamos, em estudo de adjuvância para mulheres de alto risco, HER2 low, mostra benefício para deruxtecan, isso muda muito a maneira como a gente trata câncer de mama, isso muda os custos do tratamento. É uma reviravolta que eu tenho até um pouquinho de medo. O Dr. Dennis Slamon, que descreveu o HER2 lá em 87 e trabalhou pelo Herceptin, desenvolveu os estudos clínicos, ele sempre falou que a gente sabe que uma célula normal sem amplificação do HER2 tem de 10 a 12 mil receptores na superfície, e a célula 3 cruzes tem de 500 mil a 1 milhão de receptores pela superfície. Ele falou, mas nesse intervalo tem células que têm 200 mil, 300 mil receptores, que é muito mais do que a célula normal, e nós temos que achar uma droga que pegue essa quantidade menor. E parece que o deruxtecan faz isso, né? Porque esse waterfall plot do deruxtecan me dá um arrepio, assim, quando eu vejo todos os pacientes respondendo e uma só que não respondeu. Não tem droga em oncologia que faz isso. Essa aparentemente faz. Hoje eu recebi a informação de que a gente vai entrar no estudo Destiny 08. Vai ser a primeira vez que eu vou usar a droga. Eu tenho uma paciente que importou, mas eu não quis tratá-la, passei ela para um colega. Então, eu não tenho experiência pessoal com deruxtecan. Uma droga difícil de tratar. Nos estudos de fase 2, teve morte por pneumonite, teve 3 casos de toxicidade grau 5. Então, é uma coisa que a gente... E pneumonite, em geral, dá em 15% das pacientes, pelo menos com a dose de 5,4 miligramas por quilo. A gente vai ter que, primeiro, estudar muito bem isso, depois se acostumar a usar uma droga assim, bastante tóxica, mas bastante ativa também. Vamos ter que achar o ponto certo. Exatamente. E, assim, ou talvez nesses anticorpos, porque realmente essa coisa, quando a gente tem vários estudos assim, né, o quanto muda o próprio HER2 3 cruzes de um local para um laboratório central. Então, talvez o nosso ponto tenha que ser muito mais lá atrás, nessa padronização, de repente até mudando os cutoffs, né, dos anticorpos, um é um cutoff maior, outro um menor, não sei. Aí vamos aproveitar aqui, nós temos a Mônica, patologista, que ela fez um comentário, né, que realmente é muito complexa a avaliação do HER2, tanto em biópsia como em peça, por conta da heterogeneidade que com frequência se encontram nesses tumores. E que o RNA mensageiro pode não refletir a real resposta aos anti-HER. Mas aí a gente tem que pensar como é que a gente sai dessa sinuca de bico, né? Porque eu volto à pergunta inicial, né? Quem é que me garante que o Ventana é melhor que o Daco? Na verdade, cada um enxerga de uma forma, e eu acho que para isso é como o Sérgio falou mesmo, é só a partir do momento que a gente tiver naquele estudo com aquele tipo de anticorpo, aquela determinada resposta, né? Muito bom. Bem, aí a gente entra nesse segundo, né? Como diz o Sérgio, um follow-up muito curto, né? Um follow-up só de 3,6 meses no estudo Begônia, mas com uma paciente sem resposta e o resto todo mundo lá embaixo, uma taxa de resposta de 67%. Tudo bem que é um estudo 1B2, né? Mas é, sem dúvida nenhuma, para a gente ficar muito atento a essa situação, né? Muito atento ao que vem por aí. Agora, assim, eu tive a experiência do uso do deruxtecan, a gente teve estudo aberto aqui no NOB, a gente incluiu 4 pacientes, 2 delas caíram no braço do deruxtecan, e, de fato, assim, não tive toxicidade, doutor Sérgio, assim, com nenhuma dessas 2 pacientes, a gente não precisou fazer ajuste de dose, tem sido, a não ser por náusea, que a paciente tem um pouco mais de náusea, mas não tem sido difícil em relação ao manejo de toxicidade de nenhuma das 2 pacientes. Então, apesar, né, do que a gente tem visto nos resultados dos estudos, assim, na prática, eu não tive, foram só 2 pacientes, né, mas na prática eu não tive, assim, essa dificuldade em relação a eventos adversos. Deu tempo, Lu.
Não, então, Só tem uma tratou paciente... duas. É isso. São poucas pacientes, só foram duas. Tem uma delas que está há quase 1 ano e meio em tratamento. Então, Legal. Mas, enfim, esperemos, né? Agora nós estamos também começando a estudar os anticorpos anti-HER3, que é outro capítulo de câncer de mama. A maioria deles não tem uma ação clínica importante, mas tem alguns que estão se revelando importantes, inclusive para você bloquear HER2 e HER3 concomitante. Então, aí é um outro capítulo que vai se abrir também. E se você puser imunoterapia, a gente sabe que a ação principal desses anticorpos é atrair células NK para a proximidade do tumor, talvez a mais importante modo de ação. E se a gente puder amplificar isso com resposta imune, a gente talvez vai trocar, daqui a 5 anos vamos estar falando de outras drogas e outras maneiras de tratar a doença HER2 positiva, que eu acho que vai ser melhor do que atualmente. Perfeito, sem dúvida. A gente não pode esquecer que os avanços em HER2 são uma coisa fantástica. Vocês são muito moças, vocês não lembram da vida pré-HER2, sabe? Eu lembro. Fala isso. Eu lembro, Sérgio, eu lembro do mundo da vida antes do HER2. Eu lembro de quando o HER2 era fator prognóstico, você falava, nossa, o HER2 é positivo, vou fazer antraciclina mesmo com axila negativa. Exatamente. Quando a gente nem pensava em ter nada. É verdade. Mas eu tirei uma foto essa semana com uma paciente que em 2010, no pós-parto imediato, descobriu um tumor de 6 centímetros. Infelizmente, ela foi operada inicialmente com 16 linfonodos positivos na axila. Em 2010, isso, HER2 positiva e receptores negativos. Isso é morte certa em pouco tempo. E ela foi uma das pacientes que fez um dos esquemas de adjuvância. 11 anos depois, ela está sem doença. Isso é uma revolução na medicina, gente. Isso era a porta do inferno. E as pacientes se curam com esse tratamento. Agora, com HER2 low sendo incluído nisso, acho que a gente vai ter realmente uma revolução à vista na maneira como a gente encara o câncer de mama e o tratamento do câncer de mama. A primeira paciente que eu tive que usou trastuzumab, ela foi para um estudo clínico na Universidade de Miami, ela caiu no braço que fazia antraciclina com trastuzumab. E ela acabou falecendo muitos anos depois com um sarcoma radioinduzido da parede torácica, mas não teve queda na fração de injeção. Eu não acreditava naquilo depois, porque ela acabou falecendo muito tempo depois, mas ela caiu, eu me lembro que caiu no braço que fez antraciclina concomitante logo no início, um dos primeiros trabalhos. Eu quero voltar a esse ponto, porque tem um comentário aqui da Mônica ainda no chat em relação porque a gente sempre vê ali na frente, né? A gente já recebe o caso pronto, HER2 3 cruzes, HER2 low ou HER2 negativo, né? E às vezes a gente esquece dessa saga que os patologistas têm que passar até nos dar esse diagnóstico, né? Então, a Mônica coloca que, realmente, estudos padronizados, desde a fixação, número de cortes por centímetro de tumor, padronização das reações de imuno. E traz um ponto muito importante que eu acredito que seja uma grande oportunidade na oncologia, na patologia, que é colocar a inteligência artificial, né, para a leitura dessas lâminas, para a determinação desses... uma coisa que fique menos operador dependente e que tenha mais um padrão por trás, então utilizar essa tecnologia da inteligência artificial para ir autoaperfeiçoando e fazer essa análise realmente tirando a subjetividade da avaliação do observador. Acho que acaba sendo realmente um campo muito, muito propício, né, para a inteligência artificial dentro da oncologia. Discordam ou concordam? Concordo, acho que é o futuro. É uma pena que a doutora Mônica não consiga falar com a gente, porque ela é uma grande especialista em patologia mamária. Sim. Tem muita experiência em testagem de HER2 também, ela é uma autoridade nisso. E ela sabe dos problemas que se tem, em muitos casos, bastante difícil mesmo. Sérgio, deixa eu me meter aqui um pouquinho, eu vou botar a Mônica aqui para falar um pouquinho, pode ser?
Isso. Ótimo, maravilha. Tá, Mônica, eu não sei se tu está preparada aqui, mas agora tu é palestrante, tá? Então, aconteceu. Daniela, como dona da sala, consegue tudo, Mônica. Então, a gente quer Então, você vamos lá. aqui. E aí, Mônica? Saiu correndo, né? Tu tá no mudo, tá no mudo. Me pegam aqui no flagra, metendo bedelho na reunião sem ter sido chamada. Não, mas é fundamental, porque a gente sabe, como patologista, o grande calcanhar de Aquiles que a gente tem, quando a gente está vendo um tumor grande, especialmente, né? Essas pacientes acabam, como vocês falaram, a paciente no pós-parto com um tumor de 6 centímetros. Né? Em geral, a gente faz a imuno num bloco só, a gente não faz em 6 blocos, né? A não ser que a gente esteja desconfiando de uma expressão irregular, né? E então, você tem tumores que podem ser muito heterogêneos, desde morfologia, tipo um carcinoma metaplásico, com basaloide, com HER2 positivo. Eu tive um caso assim, uma coisa completamente alucinada, um tumor de 12 centímetros, e você vê áreas completamente diferentes, morfologicamente, imunistoquimicamente. Se fizer perfil de expressão gênica, vai ser completamente diferente, sequenciamento vai ser diferente, PAN50 vai ser diferente, porque a gente vê que eles são tumores diferentes. E aí eu fico sempre pensando assim, como é que a gente faz a normalização da análise desses dados, né? Porque realmente o caso vai ser conduzido pela pior área do diagnóstico, né? Então, se ela tiver áreas HER2, você vai dar anti-HER. Se ela tiver áreas hormônio positivas, pode ser que você vá dar hormônio positivo, então, ou anti-hormônio. Então, enfim, assim, é uma coisa mesmo bem difícil de analisar. E eu estou bem ansiosa, assim, de ver como é que a gente vai usar mesmo a inteligência artificial para poder fazer essas análises complexas e correlacionar isso com os tratamentos que vocês instituem, né? Porque é mesmo inacreditável a plasticidade desses tumores e mais ainda a evolução ao longo do tratamento, né? Então, essas pacientes, curiosamente, essa paciente do Dr. Sérgio, que tinha 16 linfonodos positivos, hoje não sei se ela tem doença ainda, está livre de Não, ela está doença, ou se curada, ela... ela está sem doença, Mônica. 11 Olha que anos, maravilha. uma menina de Então, 11 anos do lado dela, então... pois então, aí o desafio que a gente, né, antigamente ela morreria e hoje ela está viva, então assim, a gente acha mesmo que a gente conseguindo tratar o pior componente é o que a gente vai trazer de benefício para essas pacientes, com certeza, né? Mas para mostrar para vocês como o quadro anatomopatológico ele é extremamente complexo, extremamente difícil, a qualidade da fixação da peça é complicada, a qualidade do formol que é fornecido para os laboratórios não é padronizada, a gente tem tantos desafios e a gente não deve pensar só que é aqui, porque nos trabalhos americanos a gente vê também, né? Imunocentralizada versus regionalizada. Então, lá também eles têm. Sim? Eu participei da banca de doutorado da doutora Sheila, que trabalha com o BAC, e foi justamente sobre determinação de HER2 em laboratórios regionais versus laboratório central. Sim. E a discordância foi de 60%, uma coisa que me estourou. É inacreditável, é apavorante. É apavorante isso. Apavorante, né? A gente fica... Para quem vai tratar, é uma coisa que é impossível de aceitar. Exato. E eu não acho que seja um desrespeito com os patologistas, eu acho que vale a pena realmente você confirmar o diagnóstico, porque se de repente você confirma que o laboratório pequeno, lá do interior, ele realmente, cada vez que o senhor repete o exame num laboratório que é de sua confiança, que tem padronização e tudo mais, e confirma o diagnóstico, eu nunca esqueço uma ligação que o Max Mano me fez quando começou um cotype aqui no Brasil, ele falou assim, me ligou para me falar que ele falou, eu já mandei 95 casos fazer um cotype e todos bateram com a sua imunistoquímica. Eu fiquei tão feliz, porque você fala, bom, pelo menos, né? É um consolo isso, a gente tenta fazer direito e faz.
Mas é bem difícil, é bem difícil. Então, assim, para tentar só mostrar, eu acho importante esse fórum de oncologistas, que é extremamente complexo fazer essa análise, especialmente nos casos que tem heterogeneidade. Quando não é heterogêneo, ok, mas para chegar nessa resposta de certeza, em tumores maiores que 2 ou 3 centímetros, que realmente não é heterogêneo, é um desafio. É bem desafiador. Muito bom. Obrigada por me chamarem. Obrigada, brilhantou a discussão e é justamente esse ponto, né, que a gente tem que partir de um diagnóstico correto, né, para o mais fidedigno possível, né? Exato. E entender todos esses desafios e todas essas dificuldades, né? Exatamente. Perfeito, e não esquecer dos tumores múltiplos também, Isso. Porque tem tumor múltiplo que tem 2 luminais e 1 HER. Então, assim, até dá para complicar bastante ainda a história, né? Então, assim, a gente tem que ser mesmo bem minucioso. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a vocês, parabéns. Sempre uma delícia estar aqui. Obrigada. Então, pessoal, assim, cumprindo o horário que me foi exigido pela doutora Daniela, a gente termina certinho no horário, as discussões foram muito boas, foi um prazer estar aqui no meio de tantos amigos, e Daniela deve dizer isso, mas assim, isso se repete nas próximas 2 segundas-feiras, né, Dani? Na próxima vez com o tumor triplo negativo e na segunda 28 com tumores luminais, e a gente termina com uma excelente audiência que eu espero que a gente tenha até maior nas próximas semanas. Isso aí, Solange, muito obrigada, pessoal, boa noite. Lembrando, então, que além dos webinars que a gente tem nas próximas 2 segundas-feiras, todos eles estarão disponíveis no YouTube do GBCAM, que é o GBCAM Brasil, e quem não conseguiu assistir pode correr lá, que está tudo gravado desde o primeiro webinar. Boa noite, muito obrigada a todos vocês pela discussão de altíssimo nível. Beijo para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.